Meus irmãos, 1 João capítulo 4, versículo de 1 a 6, já acharam aí? Amém? Diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em corpo é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome por mais uma mensagem, uma pregação, porque a Tua palavra é um presente Teu para nós, para que a gente possa entender os Teus caminhos. Por isso, Senhor, nos guia nessa noite, nos ajuda a entender, mas não somente entender, a colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito transforme os nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toda vez que a gente vai atestar a qualidade de um produto, né, que a gente vai comprar, para a gente saber se o produto tem qualidade aqui no Brasil, a gente vai procurar esse selo aí, né? O selo do Inmetro. Por quê? Porque esse selo indica que o produto foi testado com os mais variados testes, dependendo da sua finalidade. O produto foi testado. Isso acontece muito em período de Dia das Crianças, Natal, né? Que a turma compra muito brinquedo, e aqueles brinquedos ali que você compra lá no camelô não tem o selo do Inmetro, e aí ele solta o olho, ele solta a tinta, ele pode prejudicar a criança de alguma forma, né? De vez em quando os fiscais vão lá, fazem um rapa, destrói aqueles brinquedos todinho, porque eles não têm a qualidade necessária, né? Então, quando tem esse selo, a gente sabe que ele é testado. Na vida cristã é um pouco parecido. Quando queremos atestar alguma coisa, se essa coisa é de Deus ou não, tentamos passar essa coisa pelo crivo da palavra de Deus. Por exemplo, se um irmão se levantar aqui na igreja e trouxer uma profecia, a gente precisa passar essa profecia pelo crivo da palavra, porque ela pode ser de Deus ou não, né? Eu acredito que Deus usa pessoas e pode usar pessoas para trazer algum tipo de profecia. Ela não pode ser doutrinária, porque o que a gente tem de doutrinário já está nas Escrituras, mas ela precisa ser provada pela palavra. Então, se a gente quer provar se alguma coisa é de Deus ou não, a gente não vai ver o selo do Inmetro, a gente vai ver o selo da palavra, se está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo João, que usa um argumento muito circular, e a gente já percebeu que ele fala muito de falsos profetas e fala muito de amor uns aos outros, né? Hoje a gente vai falar sobre falsos profetas, na próxima semana a gente vai voltar a falar sobre amor, né? Sobre amor uns pelos outros, porque o apóstolo João usa muito esse argumento, né, que ele volta sempre nos assuntos para reforçar o assunto. Então, ele já havia falado disso anteriormente, né? Então ele volta a falar aqui sobre os falsos profetas. Ele nos fala como é importante avaliar qual espírito está falando aos nossos ouvidos. Alguém está falando, com que espírito essa pessoa está falando? É com o Espírito Santo? Ou que outro espírito está falando? Então é por isso que o tema de hoje será avaliando os espíritos. E é interessante porque eu mencionei aqui profecia, né? E a gente
costumeiramente nós não somos uma igreja pentecostal, então não é difícil aparecer no nosso meio dessa forma, mas é interessante que nas igrejas onde há profecia, as pessoas não querem que a profecia que ela proferiu seja julgada. Ela acha que, pelo fato dela dizer, eis que diz o Senhor, pronto, já é Deus que está falando. Será que é? Será que é? Então, a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que nós precisamos avaliar os espíritos, porque nem todo espírito é de Deus. Versículos 1 a 3 diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em corpo é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então o apóstolo João ele nos adverte sobre essa necessidade, a necessidade de avaliar os espíritos. Nem todo mundo que chega falando em nome de Deus está de fato falando em nome de Deus. Às vezes é exatamente o contrário. Às vezes ele usa o nome de Deus para falar em nome de Satanás. E essa é uma verdade. Então nem todo mundo que chega para você com a roupinha de crente, um linguajar de crente e usando o nome de Deus, necessariamente essa pessoa não é de Deus. E por isso você precisa prová-la, como eu disse, por onde? Pelo crivo da palavra. É a palavra de Deus que vai determinar isso. Então João diz: olha, amados, não acrediteis em qualquer espírito. Tem crente que acredita em qualquer coisa. E às vezes isso é sinônimo da nossa boa disposição de acreditar que uma pessoa é de Deus. Às vezes é um problema maior que a gente vai tratar mais na frente. Mas eu lembro, quando eu era mais novo na igreja, né, não era nem seminarista ainda, eu lembro que até na casa de Silvio, né, a gente escutou um LP. Os mais novos não sabem o que é isso não, aquele discão, né, preto, né. A gente escutou, era um testemunho de uma irmã chamada, se não me falha a memória, era Dalva. E eram 2 discos assim, né? Um disco só, não, você não lembra? 2 discos grandes. E a história da mulher era mirabolante. Certo? Dava um filme de Steven Spielberg na história da mulher. E eu acreditava piamente naquela história. Até que, com a maturidade, alguns elementos que ela conta naquela história, a gente começa a perceber que não bate. Assim como alguns anos atrás, teve uma pastora lá no Super Pop, né, aquele programa de Luciana Gimenez, e ela dizia que foi não sei quantas vezes arrebatada para o inferno. Bem, eu não queria ir nenhuma vez, porque vai que o anjo esquecido me levar de volta, eu ficava lá, não quero. Ela foi não sei quantas vezes lá para o inferno e voltava contando as coisas que tinha lá no inferno. Porque eu sei que a Bíblia diz... Ela disse que foi ao céu, né, e foi ao inferno, mas ela falava mais de ter ido ao inferno. O que eu sei é que a Bíblia diz, quando Paulo conta uma experiência que ele teve, Paulo diz assim: olha, conheci um homem, ele estava falando dele mesmo, conhecia um homem, se em sonho não sei, se arrebatado não sei, mas que ele esteve no 3º céu, e lá ele viu coisas que ao homem não é lícito saber. Ora, o apóstolo Paulo, um homem autorizado por Deus para escrever a palavra de Deus, porque nós temos 13 livros escritos, 13 cartas, né, escritas pelo apóstolo Paulo, e que são palavra de Deus, porque compõem a nossa Bíblia. Esse Paulo não foi autorizado a falar. Aí vem um Zé Mané, hoje em dia, e diz que é autorizado a falar. Então, para mim, não bate, não passa pelo crivo das Escrituras, né? Não passa.
Mas em algum momento a gente acaba acreditando nessas coisas, porque é um crente que está falando, se é um crente que está falando, a gente acredita. E não é assim. Não é porque é um crente que está falando, ou alguém que se diz crente que está falando. A gente só pode acreditar naquelas coisas que estão de acordo com a palavra. E aí levaram um outro pastor, um teólogo, né, mais estudado. Aí o cara foi tentar provar que aquela experiência, ela podia ter tido, não sei, podia ser até uma esquizofrenia dela, sei lá. Aquela experiência dela não poderia servir como padrão, porque a Bíblia ensina outra coisa. Aí ela pegou, olhou para o pastor e fez assim: o senhor foi para o inferno? O pastor: não, porque eu fui. Então você não pode falar: eu posso, porque eu fui. Isso não é argumento, tem que estar de acordo com as Escrituras. Então João nos ensina a avaliar. A origem, ele mostra que a origem dos falsos espíritos vem dos falsos profetas, né? Mas avaliar se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O mundo está cheio de falsos profetas. Cheio. Não são poucos, são muitos. Ensinando doutrinas de demônios. Mas na fachada da igreja, eles são tidos como igreja evangélica. Mas também, ainda que a pessoa seja de uma igreja séria, isso também não significa que ele não possa ser um falso profeta. Lembra que João falou que muitos anticristos tinham saído do meio da igreja? Eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Estavam na igreja verdadeira, mas eram oposição a Cristo, eles eram anticristos. Então a gente tem que provar pela palavra. O que alguém fala tem que passar pelo crivo da palavra. A palavra é o teste. Se não passar pela palavra, é heresia. Porque das duas, uma: ou a pessoa que está falando está mentindo, ou Deus está mentindo. Quem você acha que está mentindo? Tem que ser a pessoa, né? Porque Deus não mente. Para João, o Espírito de Deus é aquele que confessa que Jesus veio em carne. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, em algumas versões aí vai dizer em carne, esse é de Deus. Eu já havia falado, e alguns irmãos não estavam aqui, mas nas primeiras mensagens, que João começou a enfrentar um grupo chamado de gnósticos. Era o início dessa heresia na igreja, e essa foi a heresia na história da igreja que mais chegou perto de acabar com a igreja. Ela chegou muito perto de acabar com a igreja, porque surgiu um grande líder dele chamado Marcião. E esse Marcião conseguiu arrebanhar um monte de gente. Ele fechou a Bíblia dele lá, disse que os livros sagrados deles eram alguns que ele tinha lá. E aí a igreja teve que fechar o cânon, né? Fechar quais eram os livros sagrados, teve que determinar qual era o credo da igreja. E aí eles organizaram a igreja por conta dessa heresia. Mas João já começou a enfrentar essa heresia. Ela estava surgindo na época de João. E o que é que eles diziam? Ele dizia que toda matéria é má. Tudo que você vê, que você pode pegar, que é matéria, inclusive a nós mesmos, a nossa carne, toda matéria é má. O que é bom? O que é bom é o que é espírito, certo? Inclusive a Bíblia diz que Deus é espírito, né? Então Deus é bom. Logo, se Deus é espírito e Deus é bom, Jesus é Deus, né? Nós entendemos que Jesus é Deus. Então, se Deus é Espírito e Deus é bom porque é Espírito, se Jesus é Deus, logo Jesus não poderia ser homem, porque o homem tem matéria e a matéria é má. Então Jesus não poderia ser homem. Então, na realidade, Jesus era tipo um fantasma. E tinha um outro grupo que dizia diferente, que era de gnóstico também. Ele não dizia que Jesus era um fantasma. Ele dizia que o Espírito se apossou do homem Jesus, e quando Jesus foi
condenado para ser levado à cruz, aquele espírito saiu do homem Jesus. Então era toda uma heresia que se formava ali. E aí João diz isso: olha, quer saber qual é o Espírito de Deus de verdade? É aquele que confessa que Jesus veio em carne. Veja, algumas seitas até confessam Jesus como Deus, mas vão negar a sua encarnação, vão inventar outras histórias. Então, quando se nega que Jesus veio em carne, a gente já sabe que essa pessoa não é de Deus. Outra forma que tem é que as pessoas também negam, alguns grupos negam que Jesus não é Deus. E eu já falei aqui algumas vezes sobre o Voz da Verdade, que nega que Jesus é Deus. Ou os Testemunhas de Jeová, né? Os Testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus, diz que Jesus é um Deus menor, e aí eles criam um problema. Se Jesus é um Deus menor, logo a gente tem dois deuses, já não tem mais um, né? São dois. E diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Então, existem muitos falsos mestres por aí. O espírito que não confessa a divindade de Jesus é o espírito do anticristo, né? E João diz que esse espírito ele já está no mundo. Ele diz: nós esperamos que ele venha, mas ele já está no mundo. Versículo 3, né? E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Mais uma vez, a ideia de anticristo de João aqui é de todo aquele que é oposição a Cristo. Se a pessoa faz oposição a Cristo, ela é anticristo. Se acreditarmos em qualquer um que fala em nome de Deus, corremos o risco de seguir o anticristo, ou algum anticristo. Não sei se dá para vocês verem as imagens que estão ali. Ali são apenas 4 grandes hereges no Brasil hoje. Podia botar muito mais ali, né? Podia botar muitos outros. Mas aqueles dali, todos os 4 têm uma coisa em comum. Eles têm programas de televisão com altíssima audiência. Programas de televisão que talvez você aí assista. E quando você para ouvir esses homens, você está ouvindo pessoas que são oposição a Cristo, porque são homens que pregam um evangelho estranho. Mas esses homens têm aí seus programas de televisão, e está lá, muitos crentes assistindo. Eu lembro que o Dr. Augusto Nicodemos é pastor de uma igreja presbiteriana aqui em Recife. Na realidade, ele é da equipe pastoral, ele não é o pastor titular da igreja. E ele é reconhecido no Brasil todo como um grande pregador e um grande teólogo. E ele disse que, conversando uma vez com o irmão, o irmão disse para ele assim: os pregadores que eu mais gosto de ouvir é Augusto Nicodemos e Edir Macedo. O cara não está nem entendendo Augusto Nicodemos, nem está entendendo Edir Macedo, porque não combina um com o outro. Um prega a verdade e outro prega mentira o tempo todo. Então, se você assiste essas pessoas aí, eu sugiro que você mude os seus pregadores, os pregadores que você está ouvindo, porque essas pessoas não vão ensinar você um evangelho de verdade. É um evangelho falso, né? São 4 grandes igrejas, uma que saiu da outra aí, sempre na maior confusão. 4 igrejas, e só 4, né? Porque se a gente for contar aí, a gente tem muitos outros por aí, mas esses aí são mais famosos, tá certo?
Então, cuidado com a quem você empresta o seu ouvido, porque você pode estar emprestando ao anticristo, alguém que faz oposição a Cristo e não que serve a Cristo, ok? A gente podia contar a história de cada um aí, mas talvez a mais recente foi a do feijão, grão de feijão, onde tinha gravado lá numa impressora que grava desses negócios aí, né? Grava bem pequenininho, aí tinha lá, "Setu uma bênção", e o grão de feijão curava até coronavírus, e você só precisava dar uma ofertinha de R$1.000, né? De R$1.000. Tá mais caro do que o feijão que a gente compra para comer, que já está caro, já está caro. Esse daqui está mais ainda. Falsos profetas que enganam e que ensinam a palavra de Deus de forma errada e que você não pode emprestar seus ouvidos a eles. Segunda coisa, quando avaliamos os espíritos, os falsos profetas não prevalecerão em nosso meio. É como quando avaliamos, uma hora a máscara vai cair. Quem prega a mentira, uma hora a máscara vai cair. Versículo 4 diz: "Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo." Os verdadeiros crentes não caem na conversa dos falsos profetas. Eles: "Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas." Ora, nós servimos a Deus, nós ouvimos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Será que nós não sabemos quando alguém está pregando de forma equivocada a palavra? Se a gente não sabe, é porque a gente não conhece a palavra. Se a gente conhece a palavra, a gente vai identificar quando alguém está pregando ali uma coisa errada, certo? Então, os verdadeiros crentes que se dedicam à palavra, eles não caem na conversa desses falsos profetas. Por quê? Isso acontece porque Deus está em nós. Já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Deus está em nós e Deus é maior. É interessante que a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, surgirão alguns falsos mestres e falsos profetas que enganariam, se possível, aos eleitos. Eu entendo que esse "se possível" é porque não é possível. Se fosse possível, ele enganaria, mas não é possível, certo? Não é possível. Então, se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser enganado, porque Deus está em você. Quem é enganado? Quem está no mundo, porque o espírito do mundo, o espírito de falso profeta está no mundo. Deus está em nós e por isso nós não somos enganados. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele não permite que sejamos enganados. Qualquer pessoa na igreja que se deixa enganar pelos falsos profetas, sinto muito dizer, na realidade ele nunca esteve em Deus. Porque a gente fala o tempo todo aqui, não basta ser membro da igreja comunitária de Guadalajara. Não é a igreja comunitária de Guadalajara, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, que assina sua entrada no céu. Só quem assina a nossa entrada no céu é Jesus, e é nele que nós devemos estar. Então, quando estamos em Jesus, não é qualquer palavra boba que vai nos arrastar para uma doutrina herege, uma doutrina que está distante da palavra de Deus. Então, se você consegue ser enganado
para ir atrás dos falsos profetas, na realidade existe a necessidade de conversão. De conversão. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e Ele não permitirá que sejamos enganados. Por último, avaliamos os espíritos para saber quem é de Deus ou dos falsos profetas. Então nós avaliamos para saber se o espírito é de Deus ou não, mas também avaliamos as pessoas. E aqui não é um julgamento, eita, fulano pisou, esse daí não é crente não, esse aqui é crente, esse aqui não é crente não. Não é isso. Mas a pregação que sai da boca daquela pessoa, aquela pessoa que prega, que fala a palavra de Deus, mas que na realidade ela não está dizendo a palavra de Deus, ela está dizendo outra coisa. E aí a gente consegue avaliar se aquela pessoa está ou não falando pelo Espírito, se ela é ou não um falso profeta. Versículos 5 e 6. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nesse período de pandemia, uma das nossas preocupações foi trazer palavra de esperança, de consolo. E a Bíblia faz isso, ela nos dá esperança e consolo. Agora, em alguns lugares existe a ideia de que a palavra que sai do púlpito tem que ser sempre a mais leve possível, para não espantar as pessoas. Tem lugar, eu já falei isso, tem lugar que não se pode falar em pecado. Tem lugar que não se fala em inferno. Tem lugar que não se fala em nada, que a pessoa que está aí sentada vai ficar chateada porque ela vai se sentir mal. Ora, eu entendo que a Bíblia, ela traz consolo, conforto, mas antes de nos dar o consolo e o conforto, ela nos dá a realidade. Qual é a realidade? Eu e você somos pecadores miseráveis. Eu e você merecemos o inferno. E a Bíblia nos mostra isso muito claramente. E aí depois que ela diz assim, olha, você, miserável pecador, merece o inferno, mas pela graça de Deus está aqui a salvação. Então Deus nos dá a graça, nos mostra a graça, mas para que essa graça faça diferença na minha vida, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender que eu sou um pecador e que eu merecia o inferno, e eu só não vou, não é porque eu sou melhor do que a pessoa que está do meu lado, às vezes eu sou até pior, é pela graça de Deus, pura e simplesmente pela graça de Deus. Então, em muitos lugares no mundo hoje, o Evangelho tem sido falseado, o Evangelho tem que ser pregado como ele. E os anticristos têm feito isso, e a gente vai reconhecendo as pessoas dessa forma. As pessoas do mundo, ainda que estejam na igreja, ouvem os falsos profetas porque falam a mesma língua deles. A gente se impressiona muito com a retórica de alguém. E as pessoas se preocupam muito se o pregador fala mais alto, se o pregador fala mais baixo. Se você vai numa igreja pentecostal e não tem aquele fogo, você é um pregador frio. Se você vai numa igreja mais tradicional e esquenta um pouquinho, logo você já também não presta porque já é quente demais. E as pessoas se preocupam muito com a forma da pregação e esquece o conteúdo da pregação, porque Deus usa as diversas pessoas.
Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja batista missionária lá de Limoeiro, e acho que a Ayrton estava nesse dia também, a gente levou a equipe louvor, né? E lá na igreja batista eu preguei sobre a passagem de Elias, quando Elias foge de Jezabel. Elias foge de Jezabel porque está com medo que ela mate ele, e aí ele tem um encontro com Deus no meio de umas montanhas, lá numa caverna. Aí diz assim: e veio um terremoto, mas Deus não estava lá. E veio um fogo, mas Deus não estava lá. E veio um vento forte, mas Deus não estava lá. E de repente veio uma brisa calma, e Deus estava lá. E Deus começa a falar com Elias a partir daquela brisa. Mas lá no Monte Sinai, quando o povo está ao pé do Monte Sinai, esperando Deus falar, a montanha começa a sair fogo e fumaça, e tudo começa a tremer, e quando Deus fala é aquela voz de trovão assim, e o povo fica tudo assustado. E aí eu, falando para aquela igreja, eu dizia: olha, não importa se o pregador é pentecostal, não importa se o pregador é tradicional, o que importa é se Deus está naquela pregação. É isso que importa, é isso que a gente deve julgar, e a gente só pode julgar isso pelo crivo da palavra de Deus. Quem não ouve Deus é porque não é dele, né? Nós somos de Deus, versículo 6. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Quem não ouve a Deus é porque na realidade não é dele. Dessa forma, nós podemos avaliar o Espírito. Dessa forma, nós podemos avaliar o profeta. O que ele está falando tem a ver com a palavra? Agora eu só posso fazer isso se eu conheço a palavra, né? Se eu conheço a palavra. Eu estava dando aula sobre a Idade Média, sexta-feira. E na Idade Média, só existia uma igreja, que era a Igreja Católica. A missa, não existia Bíblia na língua do povo. Imagina você não ter Bíblia em português. O que é não ter Bíblia em português? Não tinha Bíblia na língua do povo. Além do mais, a missa, ela era rezada em latim, e os sacerdotes de costa para o povo. Então pensa o que é ser cristão numa época em que você não tem acesso à Bíblia, e quando você vai para o culto, ele é feito de forma que você não entende nada, porque você não fala, na realidade você não sabe nem ler. Como é que você vai falar latim? As pessoas, a maioria, não sabiam ler. E aquele pessoal na Idade Média viveu sem a Bíblia, viveu sem nada, e a vida na Idade Média era um problema. As pessoas, a maioria não conhecia Deus. Deus sempre sustentou o seu remanescente fiel, mas as pessoas não conheciam a Deus. Por quê? Porque não tinham a palavra. E aí quando as primeiras tentativas de reforma colocaram a palavra na mão do povo, por exemplo, William Tyndale, um inglês, ele traduziu a Bíblia para o inglês e botou na mão do povo. E aí, obviamente, eles precisavam ensinar as pessoas a ler. E quando as pessoas aprendiam a ler e começavam a ler as Escrituras, as pessoas rompiam com a igreja, porque começavam a descobrir que tudo aquilo que estava ensinado não tinha nada a ver com as Escrituras. Agora hoje, nós temos muitas Bíblias. Nós temos Bíblia no celular, nós temos versões de Bíblias diferentes em casa, nós temos muito acesso às Escrituras, mas o que é que a gente faz? A gente não lê, muitos de nós não lemos as Escrituras. Então, se você não sabe ler, aí é uma situação. A maioria sabe ler. Se você sabe ler e não lê a sua Bíblia, você está
você vai ser enganado pelos falsos profetas. Porque você não vai ter o parâmetro para avaliar se a pessoa é falso profeta. Você não vai ter isso. Então ele vai dizer qualquer besteirinha com uma retórica boa e ele vai lhe enganar. Porque você não conhece a verdade da palavra de Deus. Quer avaliar corretamente os espíritos, conheça a palavra de Deus. Se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir e vai reconhecer a voz de Jesus. Só para a gente encerrar, vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. A pergunta é: nós conhecemos a voz do nosso pastor? Não do pastor da igreja comunitária de Guadalajara, mas do nosso supremo pastor, que é Jesus. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Será que nós conhecemos a voz do pastor? Ou chega o ladrão, chama e a gente vai porque a gente não conhece a voz do pastor? A ovelha é o animal mais adequado para falar da igreja, né? Porque se você pastoreia bodes, você tem que ir atrás, bode, boi, né? Outros animais você tem que ir atrás, porque quando aquele rebanho vai, você vai atrás, porque quando um quer sair, você tem que tanger para um lado, para o outro, para que o animal não se desgarre do rebanho. Com a ovelha é totalmente diferente. A ovelha, o pastor vai na frente do rebanho, e as ovelhas não se desgarram, porque ele chama, e ela conhece a voz, e ela vai atrás do pastor. Será que nós temos ouvido a voz do pastor? Ou será que damos ouvidos às outras vozes que existem no mundo? Se você é de Cristo, a voz dele é que você vai reconhecer. Amém? Deus tenha misericórdia na nossa vida. Nos ajude a trilhar o seu caminho, a fazer a sua vontade, sem seguir outras pessoas que nos levarão para longe de Cristo, os cegos que guiam os outros cegos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar nessa noite. Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Louvamos pela Tua palavra que nos ensina que não podemos dar ouvidos a todo mundo só porque se diz crente, porque a nossa atenção tem que ser dada à Tua palavra. E qualquer pessoa que venha pregar alguma palavra para nós, essa pregação tem que ser baseada na Tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento de reconhecer esses falsos profetas. Mas acima de tudo, que o Senhor nos dê entendimento para andar nesse mundo buscando e crescendo na Tua palavra, porque quando o Senhor nos chama, nós entendemos que é o Senhor quem está falando, porque nós conhecemos a Tua voz, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Derrama, Senhor, da Tua graça, conduz essa igreja conforme a Tua vontade, nos abençoa em todas as coisas. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém.